Bom dia, o programa da Alemanha está começando. Eu me encontro aqui em Munique e eu quero me dirigir a você que é morador, seja daqui do sul da Alemanha, ou Berlim, ou do norte, Hamburgo, ou das cidades ali vizinhas, ou você mora em Colônia, onde nós temos uma comunidade grande de brasileiros, portugueses, Frankfurt, Stuttgart. Seja você muito bem-vindo aqui ao programa da Alemanha. Se você está passando por um problema de saúde, se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando dificuldades na sua vida, eu me coloco à sua disposição para lhe ajudar. Eu também quero, desde já, deixar à sua disposição a nossa central de atendimento aqui na Alemanha, 01 7684787-155. Ligue-nos, envie uma mensagem escrita de áudio, nós vamos lhe ajudar, nós vamos lhe atender. Se você precisa de uma visita, de um conselho, nós estamos aqui de forma gratuita para lhe estender as mãos, né? Para mostrar para você talvez a saída que você não esteja enxergando ou lhe motivar, lhe animar. Bom, foi assim que essas pessoas chegaram na Universal. Elas chegaram se sentindo sozinhas, fracas, impotentes diante do problema, até achando que não tinham fé. O que fizemos foi emprestar a nossa fé para essas pessoas, porque ainda que você, caro amigo, amiga, você diga, pastor Alain, eu não tenho fé, minha fé está muito fraca. Nós, eu, meus companheiros, nós vamos emprestar nossa fé para você. E você vai sair dessa. Acompanhe esses testemunhos e eu volto já já. Os meus problemas começaram logo na minha juventude. Tive sempre um complexo de inferioridade, que achava que os outros eram melhores do que eu, e então tinha sempre esse complexo para comigo. E sempre foi assim, mesmo até quando entrei no mundo do trabalho. Eu era uma pessoa dominada pelos maus pensamentos, pelos complexos pensamentos, é que eu não queria conseguir ter nada por minha conta ou nenhum projeto meu, porque achava-me sempre inferior e arranjava sempre desculpas para que nada desse certo. Eu depois estava no mundo do trabalho e trabalhava numa empresa já há mais de 7 anos. A empresa fechou e, entretanto, essa empresa não me pagou o que era meu por direito, os meus direitos. E então, mais uma coisa para juntar àquele complexo que eu já tinha, juntou-se esse e fiquei um pouco mais em baixo, né? Claro. Ou seja, mais uma vez, aqueles projetos que eu tinha, que eu idealizava, e com mais essa situação de não receber os meus direitos, ainda me senti mais inferiorizado. Eu achava que o problema também podia estar dentro de mim, não era o forte o suficiente para conseguir agarrar algum projeto, e então arranjava sempre aquelas desculpas, aquelas partes negativas, e que podia ser o problema, podia ser meu, de eu não conseguir fazer algo para mim. Acho que o pior momento foi um momento em que eu tentei abraçar um projeto com uma pessoa, mudei-me para outra cidade, mas o projeto não correu bem e eu tive que voltar, mas quando voltei já tive que voltar para a casa dos meus pais, porque eu tinha deixado tudo para aquele projeto, e quando voltei tive que ir para a casa dos meus pais durante uns tempos para conseguir equilibrar a minha vida outra vez. Já tinha a minha companheira, que é a minha atual esposa hoje, já tínhamos uma vida já em conjunto, e é um bocadinho revoltante ter que voltar outra vez a pedir aos meus pais para voltar para casa, para eu me conseguir organizar e depois aí então avançar outra vez para alguma coisa nossa. Sentia-me inferior, não me sentia capaz por causa disso mesmo, né? Porque assim, normalmente não é que seja a regra geral, não é isso, mas o marido há de trazer o sustento para dentro de casa também, né? E eu não conseguia trazer esse sustento suficiente para que nós pudéssemos exatamente avançar com a nossa vida. A juntar depois a isso alguns complexos de inferioridade da Ângela, a falta de confiança da Ângela, a juntar aos meus, ou seja, era tudo uma bola de neve, porque nós ficámos ali um pouco sem saber o que fazer na nossa vida. Eu nasci numa família que era católica,
E o meu pensamento era, a Ângela conheceu a Igreja Universal, conheceu-a nos Estados Unidos, e eu assim, o que é que eu vou dizer à minha família? Que tenho uma pessoa comigo que não está a frequentar a Igreja Católica, que é toda a denominação. Tudo isso me trazia ali um bocadinho de desconforto, né? Houve ali algumas discussões sobre essa situação. Ela continuou a ir à igreja. Eu muitas das vezes levava até à porta da igreja, sabia mais ou menos o tempo que demorava o culto, deixava lá à porta da igreja e depois ia buscá-la. Mas muitas vezes ela me convidou. E eu, uma das vezes ela disse-me: tu achas que eu estou diferente? E eu realmente naqueles dias tinha pensado, realmente a minha esposa está diferente, tem outro semblante, tem outra maneira de estar. Ela estava diferente, sabia exprimir de outra maneira, com mais calma, mostrava-me, fazia-me ver as coisas de outra maneira. E foi isso que me fez despertar. Uma das vezes, ela não me convidou mais, deixou-me convidar, uma das vezes eu disse: hoje vou contigo. Eu quero experimentar. Claro, não foi assim de um dia para o outro, porque tudo era novo para mim, né? Porque eram muitos anos já de outra denominação, mas rápido houve essa transformação em mim, porque via que as pessoas, os testemunhos que eu ouvia, as pregações que os pastores faziam, tudo isso me foi despertando a atenção. E isso, eu ia para os cultos e eu estava sempre a absorver tudo o que era dito, porque realmente é diferente. Nós faz-nos ver de outra maneira. Aqueles complexos que tinha, e com o ouvir da palavra, fui-me fortalecendo. Ou seja, eu não estou sozinho. Se eu não estou sozinho, por que é que eu tenho estes complexos? E estes complexos foram, a pouco e pouco, foram saindo da minha mente, né? Para quem vinha de trabalhar só em nome individual. Criámos a empresa em 2019. Em 2020 nós ficámos com um espaço onde eu faço os meus próprios trabalhos de alumínio. Em 2021 abrimos um espaço de showroom, onde temos as amostras para os clientes quando precisam de ver, querem ver mais os pormenores. Nós temos esse espaço, mas estamos a poucos dias de abrirmos uma loja onde vamos juntar tudo. O nosso escritório, o showroom, e pronto, Deus tem-nos abençoado. Mas claro, a maior mudança vem quando nós nos entregamos por inteiro e deixamos que o Espírito Santo haja na nossa vida. E então o Espírito Santo entrou na minha vida num último dia de jejum de Daniel, um domingo. Foi um dia maravilhoso. Acho que é daquelas coisas que eu acho que não dá para explicar por palavras, porque é uma sensação tão maravilhosa de uma pessoa. Acho que o nosso semblante está a mudar, porque a gente vem parece que até os nossos músculos da cara ficam tão descontraídos, tão leves, que acho que até o nosso semblante há de mostrar o que nós sentimos naquele momento, pelo termos recebido o Espírito Santo, porque é algo maravilhoso. E todas estas conquistas não seriam possíveis se nós não tivéssemos o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá a força todos os dias, é Ele que nos dá a direção. Se nós não estamos a ir no caminho certo, Ele mostra-nos a direção para que nós nos voltemos outra vez para aquela direção, para que haja mais frutos, não é? Porque às vezes nós temos a nossa teimosia humana, tem tendência de ir pelo caminho mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o mais satisfatório, e então Ele encaminha-nos, Ele que nos dá força todos os dias. Sou feliz. O Senhor Jesus, Ele disse: vinde a mim como estáis. Em nenhum momento o Senhor Jesus, Deus, Senhora, entenda isso, por favor. Em nenhum momento Deus olhou para a sua situação. Em nenhum momento Deus olhou para a sua condição. Sabe por quê? Porque para Ele não importa se o seu problema é grande, se o seu problema é pequeno. Para Ele o que importa é que você creia nele. Só isso. Entenda que o problema de Deus não é a sua vida financeira. O problema de Deus não é o seu casamento. O problema de Deus não é a sua saúde. O problema de Deus é o seu coração. É você confiar nele, é você crer nele. Este é o maior problema, este é o maior obstáculo. Nós estamos aqui para isso. É isso que as pessoas que vêm à Universal
elas aprendem a depositar sua fé, a sua confiança no Deus vivo, na palavra do Deus vivo. Não é uma mudança de igreja, não é uma mudança de religião, mas é aprender de forma prática a manifestar a fé. Não saia daí, nós vamos a um breve intervalo e eu volto daqui a pouco, disponibilizando para si, para o senhor, senhora, os nossos endereços aqui na Alemanha. Daqui a pouco eu volto. A minha vida era uma vida muito triste e vazia, e cheia de doenças também. Tinha assim um esgotamento muito grande. Eu fui ao médico e descobriu que eu tinha uma mioma. Então, essa mioma foi rastando, foi aumentando e cada vez mais eu fui sentindo a hemorragia, eu fui tendo muita hemorragia. O médico ainda me deu os medicamentos para tomar, mas nada resultou. E aí ele disse que eu depois tinha que optar para a operação. Na altura eu tinha 4 filhos pequenos e eu não queria internar para fazer uma operação. Então fui aguentando e fui recorrente ou desmei para ver se não chegava a ponto da operação. Eu fui aos bruxos, ou seja, eu fui à bruxaria à procura de uma solução. Andei vários, porque eu ia davam uns remédios, um chá, umas coisas assim, e no fundo eu tomava aquilo tudo, mas não passava. Aí as pessoas me indicavam outro lugar, aí eu ia. Assim eu fui andando, de bruxaria na bruxaria, de bruxaria na bruxaria, muitos mesmo, vezes sem conta. E aí só fui piorando porque aí já tive, com essa hemorragia, já veio a anemia, depois já veio dores de cabeça constante e ao ponto que eu já estava quase a chegar a uma depressão. Porque já não me aguentava era dores, era coisa, e tinha altura que eu tinha que fechar no quarto, assim à escura, e não queria ouvir ninguém. Mas era difícil a ficar num quarto sozinha, não ouvir ninguém, porque eu tinha 4 crianças, era muito difícil. Mas pronto, eu tinha que fechar um bocadinho, tentar descansar a cabeça um bocadinho, e assim fui restando por assim, alguns anos naquela situação. Eu voltei novamente ao médico, mas o meu estado já estava bem grave, com medo disse que eu tinha que ir operar de urgência, já não tinha hipótese de aguentar mais. E aí nesse tempo já fui mesmo já entrei assim em pânico, porque com quem que eu vou ter que deixar os meus filhos para ir para um hospital, ficar lá internada, fazer o tratamento, e não tinha com quem deixar. Foi nesse momento que eu recebi um convite depois para ir, nesse meio tempo mesmo que eu estava quase para ser operada, recebi um convite para ir à igreja. Graças a Deus, isso foi o grande dia da minha vida, feliz dia da minha vida, que eu não esqueço jamais. Eu fui curada, graças a Deus, fui curada de tudo, de anemia, de dor de cabeça, de tensão alta, de tudo, de nervosismo, porque a gente acaba para ficar nervosa com toda a situação. Eu fui curada de tudo, graças a Deus. Hoje entrei na igreja, fui fazendo tudo o que o pastor falava, não é? Tudo o que eu fui orientada a fazer, eu fui fazendo e fui fazendo a minha parte, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Deus nos ajuda, mas temos que fazer também a nossa parte para Deus nos ajudar. Eu batizei nas águas, porque quando estava curada, já se batizei nas águas. Já recebi o Espírito Santo depois, mais para frente. Graças a Deus, hoje a minha vida está maravilhosamente, podemos dizer assim. O Espírito Santo é tudo que a gente pode ter.
Isso então, apesar de tudo que Deus tem me dado, graças a Deus, Deus tem me dado muitas coisas na minha vida, muitas vitórias, mas o principal é o Espírito Santo. Isso é o melhor de tudo, que me encaminha, que nos inspira, que nos dia a dia dá direção para tudo o que a gente for fazer. Isso então não tem preço. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje, terça-feira, é dia de saúde restaurada, onde estaremos orando pelos doentes. Aqui em Munique, eu me encontro na Zahrstrasse número 5, Zahrstrasse número 5, código postal 80797, no bairro de Schwabing-West, Em Berlim, Schulstrasse número 119, no bairro de Wedding, exatamente ali na Leopoldplatz. Código postal 13347, né? Bem próximo ali, exatamente no meio da praça Leopoldplatz. Mas nós também temos Universal em Hamburgo, nós temos em Colônia, Frankfurt, Stuttgart, enfim. E temos trabalhos espalhados aqui por outras cidades também na Alemanha. Contacte-nos, tá bom? Eu quero chamar a sua atenção porque nós estamos no 6º dia do jejum de Daniel, onde nós temos procurado nos aproximar mais do autor, do Criador da fé. Quando a pessoa ela se aplica a ouvir, porque quando você lê a Bíblia, você ouve a Deus. Quando você ora, é você falando com Deus. Quando eu oro, sou eu falando com Deus. Mas quando nós meditamos na palavra dele, é Deus falando conosco. Tire um tempo para meditar na palavra de Deus e ele te fortalecerá. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Que Deus lhe abençoe. Eu aguardo por si.